vamos começar brincando. Isso. Né? Porque aí daqui a pouco assim, tu comprou um bem, um carro, um telefone, te arrependeu, e esse arrependimento, como é que tu conduziu assim para ti? Meu amigo, agora há pouco aconteceu isso. Eu comprei um drone. Sim. Achando que o drone seria útil para o meu trabalho, que eu faço as minhas lives, vou dentro de uma loja, mas eu tive muita dificuldade para aprender a pilotar o drone, porque não é fácil. Sim. Tu precisa fazer um cursinho e tudo. Resultado, não tô tendo lucro com o drone e o pior, tive um prejuízo agora com o drone, porque eu emprestei para uma pessoa que estava disposta em comprar, e aí ela colocou o piloto dela que tinha experiência para fazer o drone funcionar. Sim. Ele, sem querer, trocou a senha, que não poderia ter trocado, bloqueou o drone. Bloqueou. Resultado, tenho que mandar ele para São Paulo e vai custar R$850 para desbloquear o drone, doutor Marco Aurélio. Estou arrependido de ter comprado esse drone. Resolver esse arrependimento, né? Tendo que mandar para lá para consertar e poder resolver. O conserto do drone ele tem que ser sem mágoa. Certo. Entendeu? Tá. Porque se tu fica com um pensamento assim... vou ter prejuízo, vou gastar meu dinheiro. O piloto lá não podia ter feito isso. E aí tu começa a ficar com um pensamento negativo. Raiva do rapaz que mexeu no drone? Mexeu na senha, né? Tá. Isso que a gente tem que trabalhar dentro de nós, né? Quanto mais tu te evangeliza, tu fica conhecendo as lições que Cristo nos deixou de amor, de caridade, de fraternidade, a gente vai vendo assim, ó, que tem certas situações na vida que a gente tem que matar no peito e levando, porque não vale a pena. Quando tu te arrepende de algo, não vale a pena o ressentimento. Né? O ressentimento é uma coisa que amargura muito, que deixa a pessoa muito sofrida. Se esse arrependimento não bate no sentimento nosso, que a gente se dá conta, e se arrepende do erro que cometeu, isso vira um remorso. Exato. Né? Remoendo aquele fato, e isso te amargura. Isso. Faz mal. Só que esse remorso, às vezes, ele não vem com a consciência do erro. Por quê? Porque a pessoa, através do orgulho, tu acha que tu fez certo. Por exemplo, assim, ó, tu emprestou o drone de boa vontade. Claro. E o cara que mudou a senha também não sabia que se mudasse a senha ia travar o drone e ter que mandar. Claro que não. Claro que não. Ele não fez por gosto. Não. Sim. Então, assim, são fatos que vão acontecer na nossa vida e que às vezes a gente não sabe lidar. E aí nós cometemos equívocos, né? Nós temos dificuldade de identificar o nosso erro, porque através do orgulho, da vaidade, às vezes a gente não... Tu tem um conceito da vida X, então tu entende que aquilo que tu fez foi certo, e tu não enxerga que na realidade tu está sendo orgulhoso, está tendo um pouco de vaidade. E aí tu tem dificuldade dentro do aspecto da humildade, de entender esse problema, e aí sim brotar um arrependimento em ti e ver o que eu errei, né? Porque é mais fácil a gente achar que nós estamos certos do que a gente refletir sobre uma determinada atitude e ver se até que ponto a gente estava certo ou estava errado, para a gente poder se arrepender e aí fazer a reparação dos nossos erros. Né? É difícil perdoar, não é para qualquer um perdoar, né, doutor? Não. É um exercício que é necessário muito controle emocional, né? E trabalhar essas questões do sentimento, né? O sentimento porque errar, todos nós erramos. A gente está sempre falando aqui que nenhum de nós aqui, que está aqui na bancada, se acha melhor do que o outro. Claro. Então, a gente sempre está falando aqui na rádio, mas é para todos nós. Verdade. Né? Por isso, arrepender-se e abrir-se para o bem. Abrir o teu coração, o teu sentimento. Claro. Né? Porque o arrependimento sincero, ele constitui a elevada conquista do sentimento humano. O arrependimento, quer dizer, o indivíduo, ele extrapola aquela maneira dele ver o mundo, de sentir, ele enxerga o outro. No momento que tu enxerga o outro, né, vamos pôr nesse teu exemplo, o rapaz trocou a senha do teu drone, tá? Talvez ele não se perdeu com a senha que tu deu, ou ele não tinha senha e aí resolveu botar uma senha. Quer dizer, se tu enxerga pelo lado do outro, aí tu vai pensar assim, puxa, que pena, né? Mas tá, o que eu vou fazer? O rapaz se equivocou, errou, faz parte, né?
Sim. De repente o erro até foi meu, não dei a senha direita para ele ou coisa parecida. Vamos resolver isso, mandar o drone arrumar e tal, segue o barco. Aí tu não fica com aquela peso assim, puxa, trocaram a senha, perdi, estraguei, perdi o drone, não estou conseguindo trabalhar com drone e tal, né? Até porque o não perdoar vai fazer mal para mim. É isso, exatamente. O não porque é uma perdoar, mágoa que fica ficando, né? esse sentimento ele vai ficar me corroendo porque eu não perdoei. E talvez aquela pessoa até vai me esquecer. Sim, não. Talvez ele nem vai dar mais bola para mim, nem vai lembrar que pode ter me causado um problema. E para ele vai ser normal. É um barco que segue. É. Na realidade, assim, ó, se nós trouxermos esse arrependimento para as relações humanas, não, em uma situação assim, ó, de um casal, ou seja, lá na época de guri, que tá namorando lá, e às vezes um dia tu teve uma pessoa na tua vida, e aí essa pessoa te influenciou, mas às vezes tu com medo de aprofundar uma relação, tu pega e parte para outra, daqui a pouco arruma outra namorada, a namorada que ela descobre, e aí tu perde aquela pessoa que tu estava começando a ter um bom sentimento com ela. Verdade. E aí tu te arrepende lá adiante, né? E aí tu vai olhar para trás e às vezes tem situações em que tu vai tentar reparar e assumir esse erro, né? Esse arrependimento, e às vezes não consegue. Já tem situações que se tornam tardias, tu não consegue reverter. Mas é importante a gente expor aquilo que a gente sente. Né? Então, assim, ó, se eu cometi um erro com uma namorada, com uma companheira, e aí, lá do meu arrependimento, né, vou abrir o coração, não quer dizer que a outra pessoa vai aceitar. Claro. Mas tu fazer a tua parte. Né? E isso tem que ser feito com Repara. sinceridade. Porque Com não adianta sinceridade, dizer que esse te conceito, perdoou da boca para fora. E segue fazendo o mesmo. Exatamente. Por isso que é uma coisa muito séria. O senhor falou brincar, não é brincadeira, é muito sério falar de perdão. Então, o remorso é algo que corrói muito a gente. Então, a gente evitar essa situação de remorso para nós, nos educa a alma, a gente consegue carregar menos carga, menos angústia. E a angústia sempre é um fator que vai nos levar a uma situação mais para frente, de repente, até de depressão. Né? A pessoa se sente para baixo, perde a vontade de fazer as coisas. Né? Então, vamos ver aqui, nós estamos conversando sobre o livro Desperte e Seja Feliz, de Divaldo Franco, como referência. Né? Então, aqui tem 4 passagens. Ó. Simão Pedro negou conhecer Jesus, é verdade, porém, arrependendo-se, entregou-lhe toda a existência. Né? Maria de Madalena vivia na luxúria e na licenciosidade, cercada de loucuras e paixões. Conhecendo o Mestre, arrependeu-se, renovou-se, reparou, tomada de lepra, os males que fizera a si mesma. Né? Então, é esse arrependimento, vê como é profundo. Né? Sim. Zaqueu, o cobrador de impostos, escorchava as suas vítimas com taxas altas. Arrependendo-se após o contato com o Senhor, recuperou-se, tornando-se exemplo de abnegação e de bondade. Né? Judas Iscariotes, que após trair o amigo, arrependeu-se e, sem estrutura moral, enlouqueceu, arrojando-se ao suicídio. Temos o nosso tempo, tá? De procurarmos arrepender-nos das faltas nossas, conhecer a nossa verdade existencial dentro de nós e buscar a autoiluminação, a identificação, o aprendizado, procurar vivenciar o grande conceito da doutrina espírita, que é a reencarnação, que é a vida após a morte. Porque quando a gente assimila esse conceito dentro de nós, a gente passa a olhar a vida sobre outro aspecto. Porque quando a gente trabalha do ponto de vista materialista, que nós temos uma vida em que a gente nasce, vive e morre, e terminou, nós vamos trabalhar essa vida. Então, tu vai trabalhar para conquistas materiais, para conquistas emotivas, para todas as conquistas do mundo, seja conquistas do prazer, ou seja, conquistas de sentimento. A gente trabalha nessa existência física como se terminasse tudo num determinado momento. Mas o desconcerto da vida, as dificuldades da vida, vão fazendo com que a gente vá refletindo. Puxa, será mesmo? Não? Se eu sonho frequentemente com meu pai, que já faleceu, eu tenho a sensação de sentir ele perto de mim, de sentir ele
muito próximo de mim. Será que isso é uma ilação do meu cérebro, só simplesmente uma coisa física? Ou será que o cérebro é só um interpretador, né, um decodificador do que o espírito traz para a gente tomar consciência? Sim. E aí, o espírito, dentro do conceito da doutrina espírita, né, durante o sono, quando ele se desliga mais do corpo físico, ele tem contato com o mundo espiritual da onde a gente provém. Sim. E nessas situações a gente entra em contato através de sonhos com entes queridos que já se foram e que ainda estão no mundo espiritual e que muitas vezes vêm fazer contato conosco. Né? Então, aí a gente passa a olhar e se questionar, será mesmo que existe vida após a morte? Será mesmo que existe o espírito? Quer dizer, esse questionamento eu acho ele importante. É lógico que para o conceito de crenças de cada um a gente respeita e cada um tem essa visão. Sim. Mas eu estou trazendo uma experiência vívida do que todos nós no dia a dia. Né? Hoje, por exemplo, a minha esposa acordou e falou, hoje saí com meu pai. E ela já sabe, né? Sente que o pai dela esteve próximo dela. E desencarnado há mais de 10 anos. Né? Então, assim, esse sentir, ele é muito importante. E a vida que a gente leva aqui nesse momento, quanto mais tu dirigir a vida no sentido de sentir, do arrepender-se, de procurar reavaliar tuas atitudes no dia a dia e buscar um arrependimento, e quando tu puder refazer esse arrependimento, quer dizer, pedir desculpa, pedir o perdão, e além de fazer isso, de pedir desculpa e perdão, tu procura até mudar como pessoa, como ser humano. O arrependimento e o perdão transformam a vida da pessoa, né? Exatamente. Porque essa transformação é que vai fazer com que tu evolua e não consiga mais. Tu nem pensa, aquele erro automaticamente não vai ser cometido por ti mais. Porque tu muda a tua maneira de pensar e de ser. E de agir. E aí, quando tu encontrar essa situação se repetir contigo de novo, automaticamente tu já vai por outro caminho, porque tu já sabe o caminho do erro, onde te dói. Verdade. E tu não vai buscar o lado que vai te doer, tu vai buscar o lado que te traz uma sensação prazerosa, né? Perfeito. Entende? E é isso que faz com que a gente vá se harmonizando interiormente, né? Então a gente tem que evitar que as labaredas do ódio devorem as possibilidades de reharmonização interior, né? Porque a gente manter o rancor, o ódio dentro de nós por uma situação que aconteceu conosco, embora não tenhamos razão, né? Mas as razões cabem a Deus, né? Não se sabe assim espiritualmente, daqui a pouco, lá no fundo, analisando uma determinada situação, a gente vai ter culpa lá atrás, né? Então, nem sempre a culpa presente hoje, principalmente no ambiente familiar, as brigas dentro da família, né? Às vezes um filho que não se dá com o pai ou com a mãe, ou os pais que não dão o suporte para os filhos, né? Esse encontro sempre um arrependimento, uma oportunidade de reenlace, de reencontro, de troca de amor, de afeição, né? Porque é isso que vai trazer o crescimento individual e o crescimento do entorno da família. Um tempo atrás eu queria comentar com o senhor e me lembrei, enquanto o senhor falava sobre isso, o terceiro estado biológico, o senhor já ouviu falar? Não. Pois olha só, a descoberta. Cientistas da Universidade de Washington demonstraram que após a morte somática, eu estou falando em ciência aí, viu? Morte somática é o corpo. Do organismo, certas células, como as de rãs e tecidos humanos, continuam vivas e podem se adaptar. O processo, ao receberem nutrientes, oxigênio ou bioeletricidade, essas células começam a trabalhar e até formam novas estruturas multicelulares com novas funções. Implicações práticas. Essa quebra de fronteiras tradicionais entre vida e morte pode revolucionar a medicina regenerativa, o tratamento de doenças como o câncer e a transplantação de órgãos. Interessante. Descoberta uma forma diferente entre a vida e a morte. Será que um dia não vai ser explicado isso tudo que o senhor conversa aqui, né? Com certeza a ciência vai evoluindo e um dia a ciência vai chegar num conhecimento tão avançado e já existem caminhos que a gente nem conhece hoje, né? que a gente desconhece de evolução, da aproximação da medicina com a espiritualidade. Então, cada vez se aproximando
mais. E a questão do terceiro estado biológico, com certeza essa experiência está despertando de que algo existe que comanda a célula fora do aspecto do corpo físico. O físico morre e a célula isolada, se tu dá condições para ela, ela segue sobrevivendo. O que falaram aqui. É. Tá bom. Para terminar, doutor, eu tenho 2 ou 3 mensagens aqui. Querido, soy Mario. Yo trabajé con personas que son espíritas. Y un día un señor que nunca me había visto me miró y me dijo, tú sos sensible a sentir el ambiente donde llegas. Y esa sensibilidad te permite ver personas que ya no están entre nosotros. Sim. Y desde chica soy así. Hoy entiendo y lido un poco mejor con todo eso. Se ve que ya es... Ela tem, pode ter sensibilidade. sensitiva. Uma percepção. Porque tem pessoas que isso é orgânico, né? Que tem a condição de poder ver entes queridos ou ver espíritos no entorno de si, né? E que não devem se assustar, procurar só tomar conhecimento para poder trabalhar melhor essa situação dentro de si, né? Para que não cause perturbação. Doutor Marco Aurélio, muito obrigado pela sua participação.